com uma pergunta que eu vou fazer para você. Você quer ouvir uma direção da parte de Deus para você colocar em prática, ou você quer apenas ouvir uma palavra que vai causar um alívio emocional em você? O que você quer? Uma mensagem que muda a nossa vida, ela nos leva para a prática. É uma mensagem que vem de Deus para mim como uma instrução, e isso me traz movimento, me leva a agir. É essa ação e é esse movimento que traz a transformação para a nossa vida. De verdade, meus irmãos, não adianta aqui domingo após domingo você receber uma mensagem em que você fale assim: puxa, que mensagem, ou que culto. Isso não te levou a uma prática, a mudar alguma coisa na maneira como você age. Foi só um alívio momentâneo na alma, e não é essa a minha intenção como um agente, um homem que transmite a palavra de Deus. Não é a minha intenção trazer uma coisa que vai aliviar você no momento. Como um profeta de Deus, um agente que transmite a palavra, a minha intenção é que a palavra entre no seu coração e te leve a atitudes práticas que vão transformar a sua vida. Quem aqui entende o que eu estou falando? Então você quer mesmo colocar em prática tudo que vai ser dito aqui hoje? Eu prometo para você que eu não vou falar nada de mim mesmo. O que eu vou falar aqui são coisas que a Bíblia nos ensina. Então não é difícil se colocar isso em prática, uma vez que é um ensinamento da Bíblia para nós. Então tá certo, vamos lá, ó. Eu começo da seguinte forma: quem aqui já se sentiu enfraquecido em função das lutas e adversidades que você enfrentou na vida? Você sentiu as suas forças indo embora? Quem já passou por momentos assim? Ótimo, muito bom. Obrigado por você levantar a sua mão, expressando a verdade. A segunda pergunta é: quem aqui já se sentiu desanimado, completamente desanimado? Foram tantas situações que você enfrentou que bateu aquele desânimo, um desânimo geral. Pastor, eu já fiquei assim, desanimado. Levante a mão assim. Obrigado. Essa palavra, ela é direcionada para você. Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o verso 9 e 10, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, aí então é que eu estou forte. Pai, eu consagro esse momento a Ti mais uma vez, é um momento da Sua palavra. E nós honramos ao Senhor e honramos a Tua palavra, por isso pedimos, fala conosco. E usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra de modo que o Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Irmãos, tudo que o diabo quer em um momento de pressão, de luta e de adversidade de um filho de Deus, é enfraquecê-lo. O diabo aproveita um momento de luta para atacar a mente dos filhos de Deus com o intuito de enfraquecê-los, desanimá-los e fazer com que eles desistam da própria vida e do futuro que Deus planejou para eles. Então preste atenção. Em uma fase, porque todos nós passamos fase. Em uma fase de luta na vida, a sua mente vai ser o lugar mais atacado pelo inimigo, com o intuito de te enfraquecer e te desanimar, para você desistir da vida e do futuro. Uma vez sabendo disso, como que eu posso proteger a minha mente? Como eu posso proteger a minha vida dos ataques do inimigo nesses momentos de luta que nós enfrentamos? Algumas coisas precisamos fazer. A primeira delas, precisamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas, meus irmãos. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está reconhecendo uma fraqueza que ele tinha. É por isso que Deus diz: olha, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida, é nessa fraqueza. Qual era a fraqueza de Paulo, meus irmãos? A fraqueza de Paulo, está aqui em alguns versículos antes desse que nós lemos, era um espinho na carne que ele tinha. A Bíblia não diz de maneira clara qual era esse problema que ele chama de espinho na carne. Mas uma coisa todo mundo sabe: esse espinho na carne era uma fraqueza de Paulo. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele está reconhecendo essa fraqueza diante de Deus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós temos fraquezas na vida. Todos nós enfrentamos lutas emocionais, batalhas espirituais, enfrentamos desafios no nosso corpo físico. E nós precisamos reconhecer nessas áreas aonde é a nossa fraqueza. Porque se eu reconhecer a minha fraqueza, identificar a minha fraqueza e reconhecê-la, fica mais fácil de eu proteger a minha mente e me livrar das ciladas do inimigo. Vou te dar um exemplo. Quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão assim, quem não sabe nadar? Você, minha filha? Quem mais? Débora não sabe nadar, não? É mesmo. Tá aí, ó, entregamos para todo mundo. Então vamos pegar aqui a Débora. Eu vou pegar a Débora, que ela levantou com mais entusiasmo. Uma pessoa
que ela não sabe nadar e ela reconhece isso, como ela reconheceu, eu não sei nadar. Uma vez que ela reconheceu isso, imagine que tem uma festa, um monte de amigo nessa festa, uma piscina funda de 3, 4 metros de profundidade, e todo mundo começa, os amigos e os irmãos nessa festa, a brincar uns com os outros, de quê? Empurrar o amigo na piscina. Bom, a Débora, como é inteligente, e ela reconhece que ela não sabe nadar, ela vai ficar no meio daquele grupinho, naquela brincadeira, sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque ela reconhece que ali é uma área perigosa para ela, devido a uma fraqueza que ela tem. Qual a fraqueza? Não saber nadar. Olha como eu identificar a minha fraqueza me protege das ciladas e das armadilhas do inimigo, meu irmão. É valioso um homem e uma mulher que reconhece a sua fraqueza. Porque reconhecer as nossas fraquezas nos faz experimentar a graça e o renovo do poder de Deus sobre nós. Paulo, ele está falando aqui, olha, essa é a minha fraqueza. Então quando ele fala essa é a minha fraqueza, Deus diz para Paulo, Paulo, então toma a minha graça. A minha graça, ela vai fazer a sua fraqueza, ela ser fortalecida, porque eu te dou a minha graça. Mas Paulo só recebe a graça e o fortalecimento de Deus porque ele reconheceu a sua fraqueza. Reconhecimento, meus irmãos, olha aqui um texto maravilhoso que está em Romanos 8:26. Diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Em uma outra versão diz, com gemidos inexprimíveis. Quando reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quando você reconhece a sua fraqueza, o Espírito Santo começa a sinalizar para você e dizer, sai daí, não age assim, cuidado com isso. E ele vai fortalecendo e capacitando a gente. Ele intercede por nós diante do Pai, e o Pai, ele, à medida que recebe a intercessão do Espírito Santo, ele começa a proporcionar para nós livramento, meus irmãos. Mas isso só acontece se eu reconhecer que eu tenho fraquezas. E aí eu preciso dizer aqui para os irmãos, publicamente, que eu tenho muitas fraquezas. E por que eu não me entrego ao desânimo? Por que eu não me entrego aos momentos de pressão que eu enfrento na vida e que são muitos? Porque eu chego diante de Deus e eu reconheço diante dele todas as minhas fraquezas, todas. A segunda coisa que nós precisamos fazer para proteger a nossa mente dos ataques do inimigo nesses momentos difíceis, nós precisamos renovar as nossas forças em Deus. Porque num momento de pressão, de luta e de adversidade, o diabo vai bombardear a sua mente para que você tente renovar as suas forças em outras coisas, com alívios momentâneos. Exemplo, você está passando uma luta danada no trabalho, uma luta danada na sua família, e o diabo começa a bombardear a sua mente, fala bem assim, fica o dia inteiro na cama maratonando aquela série XYZ da Netflix, que vai alimentar a sua mente
com mais porcaria ainda. O diabo vai colocar na sua mente assim, ó, para você aliviar essa luta e essa dor que você está passando, fique algumas horas no TikTok, porque aí libera um monte de dopamina no seu cérebro, e aí você fica... Quando ele não fala para algumas pessoas o seguinte: você está passando por uma luta muito grande, para aliviar essa luta, vai lá e toma uma meia dúzia de cerveja e fica tudo certo. Ou então, ele fala bem assim: no meio dessa pressão toda, vai ali e fuma um baseado, que você tranquiliza a mente. Ou seja, ele te aprisiona em alívios momentâneos, para que você nunca saia da luta que você está enfrentando hoje. O que temos que fazer então, meus irmãos? Renovar as nossas forças em Deus. E é isso que diz a Bíblia em Isaías capítulo 40, a partir do verso 29. Está escrito: é Ele que dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É os que esperam no Senhor que renovam as forças, irmãos. É os que esperam no Senhor, são esses, meus irmãos. E quando diz que aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águia, por que a águia? Porque a águia nunca morreu por causa de uma tempestade. A águia nunca parou por causa de uma tempestade. Todas as vezes que a águia se depara com uma tempestade, ela recebe um fortalecimento divino. E ela voa acima das tempestades. Meus irmãos, se nós estivermos enfrentando momentos difíceis, a melhor maneira de proteger a nossa mente é renovar as nossas forças em Deus e andar acima das tempestades, como uma águia. Eu me inspiro muito na vida de José. José, ele me inspira para muitas coisas na vida, e eu procuro aplicar esses princípios. Sempre falo sobre José. Eu aplico no meu dia a dia princípios que eu aprendi com José, e existe um que é muito poderoso, que eu quero passar para você agora. Está em Gênesis capítulo 49, o verso 22. Olha o segredo desse verso aqui, falando de José. Gênesis 49, verso 22, olha o que diz: José é um ramo frutífero junto a... Aleluia, participem comigo aqui. É um ramo frutífero junto a... Os seus ramos, eles correm sobre o muro. Eu vou traduzir esse versículo aqui para você. Quando diz que José é um ramo frutífero, é porque José, ele constantemente crescia e produzia e frutificava. Quando diz que ele ultrapassava os muros, é porque muros representam problemas, lutas, adversidades, barreiras que aparecem na nossa frente com o intuito de nos fazer desistir e parar. José é um ramo frutífero os seus galhos, eles ultrapassam os muros.
Ele não parava. E qual era o segredo de José não parar diante dos muros, meus irmãos? É porque ele estava ligado a uma fonte. Esse é o segredo. Se formos avaliar os problemas que José enfrentou, nós vamos ver que ele enfrentou problemas em áreas onde nós também enfrentamos. Primeiro deles, e sério demais, foi um problema familiar. Alguém aqui está enfrentando hoje um problema familiar? Não fala nada, só diga ai, ai, ai. O José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Sangue do sangue. Então José, quando enfrenta um problema familiar, isso é um muro. Quando José se depara com esse problema que aconteceu no seio familiar, é um muro. Só que José, ele está diante de um muro, mas ao mesmo tempo ele está conectado na fonte. E porque ele está conectado na fonte, na hora que aparece um muro, ele não para, ele ultrapassa os muros. Fonte. O segundo problema que José se depara foi uma injustiça que José sofre na casa de Potifar, que ele estava trabalhando como escravo. Você já conhece a história. A esposa do Potifar, ela arma uma mentira violenta a respeito de José, e ele é acusado de algo que não fez, injustiçado, ele acaba sendo lançado dentro de um cárcere. Um problemaço esse, sim ou não? Um grande muro, sim ou não? Só que mesmo sendo injusto, irmão, olha, ser injustiçado é terrível demais. Você já foi injustiçado alguma vez? É muito ruim, principalmente quando você é injustiçado, as pessoas falando mentira a seu respeito. Ser injustiçado já é ruim. Ser injustiçado com gente inventando história de você é pior ainda. O José, ele estava nessa situação, um muro. Ô pastor, mas por que José não parou com essa injustiça que ele sofreu? O José não parou, porque ele estava conectado na fonte. Fonte. Esse é o segredo. Terceiro problema que José enfrenta, meus irmãos. José enfrenta uma dificuldade com amigos. Ele está no cárcere e ele faz amizade com o copeiro e com o padeiro de Faraó. Ajuda esses caras na prisão, serve a eles e diz para um deles assim: ó, você vai sair e vai chegar diante de Faraó. Você vai ser solto. Quando chegar lá, lembra de mim, nós somos amigos. Por favor, se lembra de mim. E o padeiro sai, chega diante de Faraó. Inicialmente, ele lembrou de José? Meus irmãos, sim ou não? Não. Inicialmente não. Então o terceiro problema que José enfrenta foi um problema com amigos. Ele faz, dá, ajuda. E na hora que ele precisa, o amigo se esquece dele. Decepção, né? Que decepção com amigos. Alguém aqui já sofreu decepção com amigos? Levanta a mão e fala assim: ai, ai, ai. Um murão esse, não é um murão? Que murão. Pois é. José está diante de um murão, gente. Só que ele está diante de um murão, mas ele é conectado com a fonte. E é por isso que quando ele está diante do murão, ele não para. Os seus galhos ultrapassam os muros. Por quê? Porque ele estava ligado na fonte. Você já viu algumas pessoas que elas desistem de uma célula, desistem da igreja, falam que vai sair da igreja porque
ela se decepcionou com um amigo. Me decepcionou. Você já viu? Quem que já viu? Diga, ai. Quando eu vejo alguém dizendo que vai parar de fazer o que Deus o chamou para fazer, quando eu vejo alguém falando que vai sair no lugar onde Deus o plantou, porque se decepcionou com amigos, automaticamente eu já identifico. Essa pessoa não estava ligada na fonte. Porque quem está ligado na fonte, mesmo que venha decepção, mesmo que venha injustiça, mesmo que venha problema familiar, ele continua a crescer e frutificar e ultrapassa os muros. Fonte. Ligado à fonte. O Salmo de número 73, verso 26 diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Eu estou conectado na fonte, irmão. Eu preciso da fonte. Terceira coisa que precisamos fazer para proteger a nossa mente dos ataques do inimigo e das provações: nós precisamos contar com a ajuda das pessoas. Eu quero que você olhe para o vizinho que está do seu lado direito, do lado esquerdo, e avalie se você pode contar com ele, sim ou não. Aprovado ou reprovado? Eu vou te dar uma dica. Pergunta para ele assim: posso contar contigo? Aí completa assim: posso contar contigo para jantar na sua casa hoje? O que ele falou? Irmãos, momentos de adversidade, de pressão, de luta na vida, para proteger a nossa mente dos ataques do inimigo, nós precisamos aprender a contar com a ajuda uns dos outros. Deixa eu te explicar o que o diabo lança na nossa mente, porque já lançou na minha também. Só para você saber como é que ele é sujo. Sabe o que ele lança na nossa mente? Não peça ajuda para as pessoas, porque as pessoas vão fazer fofoca da sua vida. Não peça ajuda para as pessoas, porque as pessoas vão saber das suas fraquezas e depois vão jogar na sua cara a fraqueza que você falou. Não peça ajuda para as pessoas, porque depois as pessoas elas vão falar e tramar alguma coisa contra você pelo que você falou. É o que o diabo coloca aqui. Pastor, então eu tenho que falar dos meus problemas para todo mundo? Eu vou voltar nesse assunto. Eu quero só usar aqui um texto da Bíblia para dizer para você, segundo a Bíblia, qual é a orientação de Deus a respeito de uns aos outros, de precisarmos uns aos outros. Eu vou ler um texto apenas, poderia ler vários, mas um. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 10. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude de se levantar. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos de contar com a ajuda uns dos outros, principalmente se estamos passando
por um momento desafiador. Alguns anos atrás, eu estava enfrentando um momento desafiador na minha vida ministerial, porque eu tinha ferido o meu coração com relação a algumas pessoas. Mas sabe o que o diabo colocou na minha mente? Como é que você vai contar e pedir ajuda dizendo que você está magoado com algumas pessoas? E eu fiquei um ano sem pedir ajuda. Isso me fez muito mal. Até que um dia a ficha caiu. Graças a Deus, Deus nos ama tanto e faz a ficha cair. Alguém pode dizer um aleluia aqui? E eu pedi ajuda. E coloquei a minha fraqueza diante de um amigo. E quando eu coloquei a minha fraqueza diante de um amigo, ele me trouxe uma orientação que eu não estava enxergando. E a história da minha vida mudou. Então vamos voltar lá. Pastor, eu devo contar o meu problema para todo mundo? Pedir ajuda para todo mundo? Não, claro que não. Porque existem pessoas que realmente são perigosas de você contar a sua vida. Realmente existem pessoas que você não tem que contar nada. Mas existem pessoas que Deus envia, que são verdadeiros anjos para nos ajudar. E nós precisamos identificar essas pessoas, porque Deus pode estar enviando um anjo para me ajudar e eu estou rejeitando o anjo que Deus está enviando para mim. Deus pode estar respondendo a minha oração. Você está fazendo uma oração, fala: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu não estou suportando mais. Deus, eu não sei se eu aguento. Deus envia uma ajuda. Deus me livra. Aí Deus envia pessoas que são verdadeiros enviados de Deus para te ajudar. Mas você deixou o diabo dominar a sua cabeça, te aprisionando com o seguinte pensamento: não peça ajuda para ninguém. Qual é o tipo de pessoa que eu posso pedir ajuda, que eu identifico que é alguém de Deus? Três coisas simples para te ajudar a avaliar. Primeiro, essa pessoa, ela te ama? É a primeira avaliação a fazer. Se a pessoa te ama, porque uma pessoa que te ama não vai sair por aí detonando a sua vida. Uma pessoa que te ama, ela vai ser misericordiosa com você na sua fraqueza. Ela não vai te julgar, porque ela é uma pessoa que te ama. A segunda avaliação a fazer: essa pessoa, ela é temente a Deus? Porque você pode ter uma pessoa que te ama, mas essa pessoa, ela não tem princípios de Deus. Então uma ajuda dessa pessoa, por mais que ela te ama, pode te levar para uma furada. Primeiro, me ama. Segundo, tem princípios de Deus. E terceiro, essa pessoa tem experiência de vida para me ajudar na área onde eu estou passando problema. Meu irmão, se passou nesses três crivos, vai correndo pedir ajuda e vomita tudo. Vai correndo pedir ajuda. Quarto ensinamento para eu experimentar a proteção na minha mente e o livramento das tribulações da vida: eu preciso enxergar a provação como uma oportunidade de crescimento. É você mudar o foco na sua mente. O diabo quer que em um momento de tribulação você fique martelando na sua mente o seguinte pensamento: já era, não dá mais, acabou, eu vou dar cabo da minha vida, o casamento não tem mais jeito, eu vou desaparecer. É o diabo que quer que no meio da provação você seja dominado por esse tipo de pensamento. É isso que ele quer. Mas eu não posso, mesmo no meio da provação, ser dominado por esse tipo de pensamento. Eu preciso enxergar essa provação como uma oportunidade que Deus está me dando para eu crescer mais, amadurecer mais.
Meus irmãos, as fases da minha vida onde mais eu amadureci foi quando eu passei por sérios problemas. E eu vou te contar o porquê que eu acredito que eu amadureci. É porque eu mudei o pensamento. Ao invés de um pensamento de que eu estaria sendo derrotado e destruído, o meu pensamento foi o seguinte: Deus está me treinando para coisas maiores. Deus está me aperfeiçoando para coisas maiores. Existe um texto na Bíblia que está em Tiago, que todas as vezes que eu leio esse texto eu entro em crise, irmão, porque ele fala algo que a gente tem que fazer, que eu falo, Deus amado, é porque é Deus falando para a gente fazer mesmo, né? Na palavra de Deus, Deus falou para fazer, faça. Aleluia, meu irmão. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, considerem grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diga, ai, ai, ai. O que esse texto está dizendo? Vamos traduzir para a linguagem de hoje. Ele está dizendo o seguinte: quando você tiver naquela provação, naquela luta financeira, 3 prestações da sua casa atrasada, e você está prestes a perder a sua casa para o leilão, e você está com o cartão de crédito virado, e o seu carro está ali com umas 2 prestações, isso está gerando briga no casamento, vocês estão brigando, quebrando o pau todo dia em casa. Além disso, você está cheio de perseguição e luta no seu trabalho. Como se não bastasse isso, seu filho e a sua filha estão começando a dar problema na escola. Aí você chega na igreja e você tem um problema com as meia dúzia de irmão encrenqueiro na igreja. Aí você olha tudo isso e Tiago está falando, se alegra, meu irmão. Diga, ai, ai, ai. Pastor, como é que é essa história? A Bíblia está falando para eu... eu vou ler para você, peraí. Meus irmãos, considerem motivo de... Não é pouca alegria, é grande alegria o fato de passarem... Não é por uma provaçãozinha, meu irmão. Poderia ser pelo menos por uma, né? Umazinha, eu fico feliz que não é 10. Mas ele está falando, o fato de passarem por diversas provações. Então o que eu entendi desse versículo? É só você mudar o foco. Ao invés de você deixar o diabo dominar a sua mente, você ficar assim, que droga, não vai dar mais certo, já era para mim, acabou, a minha vontade é de morrer. Aqui no meu pensamento é, eu estou fazendo exercício espiritual e Deus está me dando músculos para eu poder aguentar as coisas grandiosas que estão vindo lá na frente. Estão vindo coisas grandiosas para mim. Deus está me preparando porque existem coisas maravilhosas que vão chegar. Ah, meu Deus, obrigado, obrigado. Eu estou sendo preparado. Oh, minha irmã, você está sendo preparada. Meu irmão, você está sendo treinado. Coloque isso na sua mente. E quando eu coloco na minha mente isso, então eu consigo me alegrar com as provações. Aí eu consigo me alegrar. Eu costumo chamar esse texto de Tiago, considerem o fato de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações, pois assim vocês saberão que a prova da sua fé, ela produz perseverança. Então, eu costumo aqui dizer que esse texto, ele está ensinando os filhos de Deus a eles se tornarem mais resilientes. Diga comigo, resiliência. Pastor, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar pressão sem se entregar. Ou melhor, eu posso traduzir da seguinte forma: resiliência é igual aquela varinha de pescar, que você dobra aquela varinha de pescar e todo mundo olha aquela varinha dobrando e fala assim, vai quebrar, mas ela enverga. Resiliência é o seguinte, diga para o seu vizinho, nós enverga, mas não quebra. O que é resiliência? Diga, nós enverga, mas não quebra. Você pode dar um aplauso para Jesus aí?
Meu Deus. Meu Deus. Se eu quero proteger a minha mente e me livrar das provações, quinta orientação: use em seu favor o poder da fé. Use o poder da fé. Irmãos, todos os domingos nós estamos aqui sendo alimentados com a palavra de Deus. A Bíblia diz a respeito de fé que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todos os domingos nós aqui somos alimentados pela palavra de Deus e recebemos fé para encarar os desafios da semana. Lá na sua célula, você, quando compartilha aquele estudo, você está recebendo um alimento de fé. O que temos que fazer? Colocar essa fé em prática. Usar essa fé, meu irmão, porque receber ela, você recebe aqui. Todo domingo você tem recebido fé. Então coloque ela em ação, use a fé. Hebreus capítulo 11, do verso 32 em diante, diz assim: que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. O que eles fizeram, meus irmãos? Da fraqueza eles tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé. Use a fé. Use a fé. E por último, para terminar, se eu quero proteger a minha mente, me livrar das provações que eu tenho enfrentado, eu preciso receber a ajuda e o fortalecimento do Pai Celestial. Todos os dias receba a ajuda dele. Ele está com os braços abertos e as mãos estendidas para nos ajudar. O nosso Pai Celestial. Nos ajudar como, pastor? Trazendo força, ânimo, me fazendo ser mais forte do que nunca todos os dias. Através do fortalecimento do Pai Celestial, nos tornamos mais fortes do que nunca. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse quando ele enfrentou momentos difíceis. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz: eu sei, meus irmãos, o que é ter necessidade. Eu sei, meus irmãos, o que é ter fartura. Eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Você pode dar um aplauso de celebração, Senhor? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha o fortalecimento do Pai Celestial. Eu quero convidar você para se colocar de pé.